Em um dia escaldante de junho de 2005, o gás propileno escapando de um cilindro de gás comprimido de uma instalação de enchimento e distribuição pegou fogo e criou incêndios e explosões que duraram 5 horas. O acidente aconteceu na companhia Praxair, localizada perto de uma área residencial em St. Louis, Missouri. Cilindros que explodiram foram arremessados para a vizinhança. Felizmente, ninguém ficou ferido, embora os dejetos arremessados tenham ocasionado danos à propriedade, como prédios e carros. Todos na instalação conseguiram evacuar em segurança. O US Chemical Safety Board investigou o acidente e emitiu um boletim de segurança sobre os perigos de cilindros de propileno expostos a altas temperaturas externas. The fire at Praxair was serious, and not the only one that has occurred at compressed gas facilities. The accidents show the need for companies to follow best safety practices for outdoor cylinder storage and fire protection. These measures will help protect firefighters and the neighboring communities. The Praxair fire revealed problems with pressure relief valves widely used on propylene cylinders. The valves present a potential danger during hot weather. No dia 24 de junho de 2005, St. Louis passava por uma onda de calor. A temperatura mais alta do dia foi registrada em 36 graus. Na Praxair, milhares de cilindros de ar comprimido contendo produtos altamente inflamáveis, tais como o propileno, o propano e acetileno, estavam armazenados no lado de fora, sob a luz direta do sol. Enquanto a luz solar fustigava os cilindros, o calor também irradiava do asfalto, aumentando a temperatura e a pressão dos gases que estavam dentro dos cilindros. Aproximadamente às 3h20 da tarde, a pressão aumentada dentro de um cilindro ativou sua válvula de descarga. O gás forçou o plugue armado à mola, permitindo que o propileno se instalasse em volta dele. O gás ultrapassou a mola, saindo da válvula e saiu através de aberturas na tampa do cilindro. O propileno se espalhou pela atmosfera exterior, criando uma nuvem de vapor inflamável em torno do topo do cilindro. A carga estática criada pelo propileno expelido provavelmente incendiou o vapor. Uma câmera de segurança da Praxair registrou o vazamento do vapor e o início de incêndio. O vapor começou a escapar do cilindro segundos antes de 3h20 da tarde e se incendiou imediatamente. Um empregado vê o fogo e imediatamente toca o alarme. Em 30 segundos, o fogo se espalha rapidamente. O calor cerca os cilindros, fazendo com que eles liberem gás, acrescentando mais combustível às chamas. Pouco depois de 1 minuto do vazamento inicial de vapor, a fumaça começa a escurecer as instalações, enquanto o incêndio rapidamente se propaga descontroladamente. 90 segundos depois do incidente, a câmera registra flashes ofuscantes quando os cilindros começam a explodir. Os cilindros começaram a voar pelos ares, espalhando ainda mais o incêndio. Porque o alarme foi soado rapidamente, todos os operários e clientes puderam evacuar de modo seguro. Esta filmagem, feita pela K-Move TV, mostra as bolas de fogo de cilindros de propileno, propano e acetileno explodindo. Os cilindros de gases, antes de se acomodarem, voaram uns 240 metros pela comunidade vizinha, danificando propriedades e iniciando incêndios. Grandes fragmentos foram posteriormente encontrados em calçadas, em jardins da frente e de fundos de casas e em estacionamentos. Um pedaço foi parar em um jardim onde crianças estavam brincando. Carros foram incendiados e um cilindro fez este buraco em um sobrado da área residencial. Felizmente, ninguém ficou ferido pelos fragmentos que voaram. Embora os bombeiros tenham colocado jatos de água com controle remoto, eles tiveram que permanecer à distância e não puderam entrar nas instalações. Aproximadamente 8.000 cilindros foram destruídos pelo incêndio, que levou 5 horas para ser controlado. O legista de St. Louis atribuiu a morte de um residente por uma crise de asma deflagrada por aspiração de fumaça e de gases do incêndio. This accident occurred because a propylene cylinder vented highly flammable gas into the open, where it could easily ignite. As normas do Departamento de Transporte dos Estados Unidos requerem válvulas de descarga de pressão em cilindros de propileno.
Mas a CSB chegou à conclusão que os pontos estabelecidos para a descarga de pressão, estabelecidos nos padrões da indústria, são baixos demais para o propileno e permitem que o gás comece a vazar com o aquecimento de temperatura, bem abaixo de padrões que possam danificar os cilindros. Os pontos de ajuste não apenas são baixos demais para o propileno. A CSB concluiu que algumas válvulas começam a liberar o gás antes mesmo que a pressão atinja o ponto estabelecido. E, finalmente, nós vimos que a cada vez que a válvula de descarga se abre, seu desempenho se deteriora, tornando mais provável que o gás escape a uma pressão ainda mais baixa no futuro. In addition to the incident at Praxair St. Louis, the CSB investigation looked at 3 similar incidents, including this one at the Air Gas Distribution Facility in Tulsa, Oklahoma in August 2003. A fire and explosions at the Air Liquide plant in Phoenix, Arizona in June 1997, and a fire at Praxair's Fresno, California facility in July 2005, just 1 month after the accident at the company's St. Louis facility. All involved the ignition of leaking propylene, and all occurred on hot summer days with temperatures above 100 degrees. This video, shot by the Tulsa Fire Department as firefighters sought to contain the 2003 fire, shows the extensive off-site damage that occurs from cylinders rocketing into nearby communities, setting fire to homes, vehicles, and businesses. Gas cylinder fires spread very quickly, and exploding cylinders put firefighters' lives at risk and endanger the public. The CSB Safety Bulletin recommends a number of best practices for cylinder storage and fire protection. We urge companies to install fixed fire protection systems, such as fire monitors or water deluge systems, which can cool cylinders and prevent the fire from spreading during the first critical moments after ignition. Gas release detectors can be used in storage areas to sound alarms and trigger fire protection systems. Barriers, such as concrete walls, can be installed to confine exploding cylinders to the storage area. The key lesson from the CSB's investigation is that many relief valves still in use today on propylene cylinders could lead to catastrophic fires during periods of hot weather. The CSB recommends that the Compressed Gas Association, the industry's primary safety organization, revise its standards for propylene relief valves. These valves need improved reliability and also a greater safety margin between the pressure of propylene inside the cylinders and the pressure at which the valves open, so that they do not vent prematurely. Some compressed gas distributors, including Praxair, are already replacing relief valves on propylene cylinders. Propylene cylinder fires and explosions can be prevented. Thank you for watching this CSB safety video. For more information about the Praxair accident and the CSB Safety Bulletin, please visit our website at csb.gov.